Bom dia, irmã! Nessa live de hoje eu vou falar os principais erros de um relacionamento. E dizer também que você não erra porque você quer. Você erra porque você ainda não sabe, ou você erra porque você ainda não aprendeu. Então é por isso que você está aqui. Então já curte esse vídeo, já compartilha, manda um aviãozinho aí para quem você gostaria que ouvisse essa live, para você ou para quem você conhece que tá errando nos relacionamentos. É um relacionamento atrás do outro e sempre errando, tá? É normal a gente errar quando a gente não sabe. Agora a gente não pode permanecer no erro. Eu errei, mas eu tenho que agora aprender e não errar de novo. Então aqui eu listei pelo menos 6 erros que acontece quando você está no relacionamento, ou antes de você entrar no relacionamento, ou para você que quer um relacionamento, tá? Então, o primeiro erro é entrar no relacionamento sem ter fechado as portas 100% com o passado. Irmã, é uma das coisas que eu falo muito. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Igual como 2 carreiras, eu não consigo focar em nenhuma e nem outra. Eu preciso ter foco na vida. Se eu tenho 2 ou 3 focos de ganhar dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro em nenhum. Eu preciso ter uma única coisa. Então, no campo dos relacionamentos, eu preciso focar somente em uma pessoa se eu quero um relacionamento saudável, tá? Aqui eu falo para adultos e aqui eu falo para quem quer relacionamento saudável. Então, o primeiro erro fundamental que você não pode cometer é já entrar no relacionamento sem ter esquecido mais ou menos o ex. Ai, Bianca, eu preciso esquecer completamente? Não. A gente não consegue esquecer completamente, mas a gente precisa fazer alguns exercícios de fechamento, a gente precisa fazer algumas visualizações, entender os motivos pelos quais acabou. Precisa-se fazer o que chamam na internet de divórcio energético, que é quando eu realmente entendo que aquilo acabou. E não é nada sobre o outro, tá? É tudo sobre você. Esquece o outro. Mas eu preciso fazer esse trabalho de fechamento. Eu preciso fechar essas portas do passado. Porque eu não posso estar com uma pessoa pensando em outra. Eu não posso estar com uma pessoa pensando assim, mas se estivesse com fulano, como é que teria sido? Se eu ainda estivesse com meu ex-marido, como é que era? Você nem tá lá e nem tá cá. É como se passasse uma linha aqui e você tivesse com o pé aqui numa parte da linha e o outro aqui atrás. E uma linha aqui no meio. Não dá certo, irmã. Primeira coisa que você precisa é fechar a porta dos seus passados. Ainda digo mais. Se você tem muito contatinho, falo com 3 pessoas ao mesmo tempo, eu tô ficando com 3 pessoas ao mesmo tempo. Minha irmã, foque em um. Aquela pessoa, mas ele não vai focar só em mim. Dane-se o outro, é sobre você. Sobre os seus valores de vida, sobre o que você quer e sobre relacionamento saudável. Então, primeiro erro, fecha todas as portas do passado. Todos os teus ex, todas as pessoas que passaram, todas as pessoas que tu ainda conversa. E tem formas que a gente faz isso nos meus cursos, nos meus processos terapêuticos, a gente fecha totalmente essas portas, tá? Primeiro erro. O segundo erro que eu vejo aqui é a idealização do parceiro perfeito. E nós mulheres crescemos no mundo dos contos de fadas, do príncipe encantado que ia salvar a gente. Então a gente idealiza, a gente cria expectativas sobre aquela pessoa. Aí a pessoa chega, tem ali os mínimos de características que tu acha que deveria ter um relacionamento, e aí tu se apaixona, tu idealiza aquele príncipe encantado, irmã, e não existe. Não existe, não romantize. Porque aquela pessoa não é príncipe, aquela pessoa tem defeitos, aquela pessoa vai ao banheiro igual a você, aquela pessoa solta pum igual a você,
Aquela pessoa tem cheiro ruim igual a você, não idealiza. Você precisa tirar essas pessoas do pedestal. Então, segundo erro muito comum, você cria toda uma história na sua cabeça, você cria toda uma expectativa que é inverdade. Essa criação, essa idealização pode durar até 3 anos, que é o tempo que dura a paixão. Só que esse príncipe encantado não existe. Não é perfeito, assim como você também não é. Então, muito cuidado com essa idealização da pessoa que você está conhecendo. Muito cuidado com essa história que você vem contando, né, Fábia? Muito cuidado, isso vale para homens e mulheres. Nós somos seres imperfeitos. E não existe o outro perfeito. Então, tira o outro do pedestal, bota os pés no chão e sai dessa idealização do amor romântico, porque tu só vai se ferrar, tá? Não existe essa pessoa perfeita. Então, esse é o segundo erro. O terceiro erro no campo dos relacionamentos, que eu vejo muito nos meus processos, é a comparação. Eu tô aqui com a pessoa sempre me comparando. Ai, mas o fulano é assim. Ai, mas o cicrano é assim. Toda comparação é ruim pra tudo, tá? Se você é mãe, se você compara os 2 filhos, é uma péssima ideia. Toda comparação gera uma diminuição. Então, até você mesmo, se você se compara com a fulana de tal, ai, mas fulana tem um corpo isso e aquilo, ai, você se diminui. Ai, porque o meu filho mais velho é isso e aquilo e o mais novo é... Toda comparação gera diminuição. Então, esse é o terceiro erro que vocês fazem muito no relacionamento. Tá com a pessoa se comparando com a outra. Não existe. Olha aqui uma perguntinha. Eu me envolvi com um homem e descobri depois de 6 meses que era casado, me iludiu tanto, para deixar, me enganou e descobriu, ok, vamos embora pra frente, irmã. Deixa esse homem lá no passado, fecha as portas desse passado. Na vida, Jesus não prometeu que a gente não ia ter perrengues, que a gente não ia cair, que a gente não ia ter coisas ruins aparecendo na nossa vida. Jesus nunca prometeu isso. Ele disse que nesse mundo teríamos aflições. Agora, a forma como eu lido com essa aflição é totalmente diferente. É o que vai mudar o jogo da minha vida. Todo mundo que está assistindo aqui essa live já se decepcionou. Todo mundo, eu acredito, que está aqui nessa live é traumatizado porque já passou por eventos traumáticos de relacionamento. Todo mundo aqui é adulto, tem uma história de vida. Muitos aqui têm pacotes, filhos e filhas. Então, não é o que me aconteceu, é o que eu faço com o que me aconteceu. Eu quero seguir em frente, eu quero ressignificar, eu quero recontar uma nova história da minha vida, a responsabilidade é sua. O que o outro fez contigo é coisa do outro. Eu tenho uma cliente minha que ainda está nesse processo. E ela disse, Bianca, eu não perdoo. Eu tenho muita raiva, eu tenho um ódio desse rapaz pelo que ele fez comigo. Ele me apunhalou pelas costas, ele me traiu, ele ficou com um relacionamento duplo muitos anos. Eu disse, minha irmã, é sobre ele. Deixa esse homem seguir a vida dele, bora focar em ti pra tu reconstruir tua vida. Então entenda, não é sobre o ele. Ah, doutora, mas você não tem noção de como eu sou traumatizada. Minha irmã tá fazendo o quê pra vencer esse trauma? O que é que você está fazendo para vencer esse trauma? Não adianta vir aqui e se vitimizar. Aqui não é um local de vitimização. Aqui é um local, inclusive eu já passei por traumas, eu já fui traída, eu já passei por perrengues. Esse lugar aqui não é de vitimização. Esse lugar aqui é, por mais que tiveram eventos traumáticos na minha vida, eu escolho seguir diferente. Esse local aqui é pra isso, irmã. Então, ó, acorda pra vida, porque tu ficar recontando essa história. Ai, doutora, a senhora não tem ideia do que eu passei. Eu tenho. Eu atendo todos os dias mulheres e homens destruídos e eu já fiquei destruída também. Entendeu? Então, não é sobre o que passou. É sobre o que você vai fazer com o que aconteceu. Massa, começar a correr. Muito bem, Fábio. E aí, dito isso, vamos pro 4º erro. Gente, esse erro é muito importante, principalmente pra mulher, tá?
Ó, atenta aqui. Existem 2 pilares da feminilidade, viu, Fábio? Que é a rotina sagrada da mulher, que é a rotina de autocuidado da mulher. Então, primeiro, a mulher é um ser único, individual, então ela precisa estar bem consigo mesma, ela precisa ter uma rotina sagrada, uma rotina de autocuidado. Ela precisa acordar, ler a palavra de Deus, ela precisa acordar e se conectar com algo superior. Isso é a rotina sagrada dela. Ela precisa meditar, ela precisa escrever um diário, ela precisa ficar aquele tempinho com ela, respirar, independente do outro. Tem várias formas a gente criar essa rotina sagrada. A outra rotina é a rotina de autocuidado, onde o que é autocuidado para ela? Ela precisa ir para o salão, ela precisa ir para a academia, ela precisa fazer uma massagem. Então, são coisas que vão fazer com que a mulher fique feliz, com que a mulher traga alegria para a vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmã. É extremamente magnética uma mulher feliz. É extremamente magnético para um homem uma mulher alegre. A mulher pode ser linda, montada no ouro, no silicone, na barriga tanquinho. Se ela for triste, antipática, se ela estiver mal com ela mesma, ela não atrai homem nenhum. O que vai fazer você ser magnética para um homem é a sua felicidade, é a sua alegria de viver, é ele saber que você está bem independente dele. Então, para isso, você precisa ter a sua rotina. E aí eu vou entrar no erro. O que é que acontece? Aí a mulher começa a estar com paquera aqui, o namoradinho ali, um ficante aqui. Aí começa a descuidar da rotina de autocuidado e da rotina sagrada dela. E aí se lasca, porque ela começa a botar o outro como prioridade. E isso é o maior erro que você pode fazer. O outro é o outro. Você nunca mais pode se desconectar de você, da sua rotina. Eu, por exemplo, não é porque eu tô namorando que eu vou deixar